dos versículos que nós queremos ler na palavra de Deus, nós queremos ler uma palavra desta Bíblia, Efésios 3:2 até 5, e depois vamos pegar 9 até 10. Mesmo capítulo. Alguém se achou? É o que nós queremos fazer hoje. Está escrito na palavra de Deus. E achou? Já? Já. 3:2 até 5. Depois vai saltar para o versículo 9. Nossa Bíblia é mesmo. Efésios 3. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os judeus, 2. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês. 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Posso dar para o 5? Vai, até 5, por isso. 4. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em todas as gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Pode pular para 9 até 12. 9. E a manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Isso para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém? Aleluia. Eu estou muito feliz, amém, por esta oportunidade. Enquanto ela lia, eu fiquei com vontade de ler mais uma vez. O que nós queremos falar hoje é simples. Deus, quando eu estava em casa, eu evidentemente passei por essa passagem. Eu disse, exatamente o que nós vamos falar hoje. Então, antes de nós falarmos, nós queremos dizer o que nós queremos falar. E o apóstolo Paulo dizia o quê? Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus para convosco que me foi dada, ele recebeu alguma coisa. 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Alguém pode dizer do mistério de Cristo? Do mistério de Cristo. Em todo o tempo nós da igreja, nós fomos e aprendemos que Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi aos céus e tal. Mas quem já ouviu falar do mistério de Cristo? Aleluia. Ok. Versículo 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Vou continuar 9. E demonstrar a todos, é o que vamos fazer aqui. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. 10. Para que agora, não amanhã, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Amém? Amém? Sempre que ouvimos falar de principados, falamos de demônios. É principado, a nossa guerra é contra.
Principados e potestades. Mas veja esse versículo. Diz que para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Existem principados e potestades que precisam conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Quando falamos de multiforme sabedoria, significa sabedoria em várias formas. Multiforme sabedoria de Deus. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos hoje ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Quer dizer, tudo que te dá acesso a tudo que você precisa. E ousadia é pela fé que nós temos nele, Jesus. No abraço da carne que se eleva, pode dizer que eu sou isso. É pela fé em Jesus. Amém? Agora, eu pedi que pudesse fazer uma coisa muito interessante. Ok? Podemos fechar nossas Bíblias. Vamos começar da capa. Para os que têm capa. Por favor, nas Bíblias, posso ver isto aqui? Isto aqui vem, novo. Okay. Outros vêm, Bíblia Sagrada. Quando abres, encontra vem o texto. Antes de nós entrarmos no conteúdo da Bíblia, a Bíblia nos diz o que nós vamos tratar lá. Que tipo de documento é este que está nas suas mãos? Amém? Existem vários documentos. Existem documentos bíblicos, sabiam disso? Existe procuração. Talvez se Deus nos der um espaço para podemos tocar o que é uma procuração. Mas a Bíblia em si é um documento legal. Significa que é um documento que serve no julgamento. Glória a Deus. Amém? Não um julgamento onde tem um juiz que nós vamos, senhor juiz, onde haver o meus passos. Não. Mas é um documento que serve num certo tribunal. Onde são julgadas todas as causas de todo o universo. Quem tem razão ou quem não tem razão tem que ser julgado a partir deste documento. Amém? Mas a Bíblia não é um livro legal, no sentido de aqui sabemos quem está certo e quem não está certo. Não. A Bíblia é um documento muito diferente. Porque os escritores entenderam que isto não foi para dificultar a vida do homem. Não foi para arbitrar, em outras palavras, a vida do homem. Mas foi para deixar, digamos, uma herança para as pessoas. Por isso, quando você lê nas Bíblias, temos dois testamentos. O Velho Testamento e o Novo Testamento. O que é um testamento? É um documento que tu somente fazes quando sabes que eu vou morrer. Qual é o objetivo do testamento? Deixar uma herança para aquelas pessoas que vão ficar o quê? A ler o testamento. Quer dizer, quando você não lê o teu testamento, você fica suscetível a não saber o que Deus deixou gratuitamente para ti. Teu testamento. Imagina teu pai. Deixou gado, deixou casas, carros. E ele escreveu um livro e te deu. Eu, quando morrer, você tem que ler aqui. Para você saber o que tem, o que é teu, o que não é. E você simplesmente está. Eu queria casas e carros. Ele me deixou o papel. Para o quê? Não vou ler isto. É uma coisa que você precisa fazer para ler. Ler. Existe uma coisa sobre o testamento. Quando é alguém muito rico que morre, o testamento não fica com a família. Ele arranja, às vezes, uma empresa, arranja alguém que lhe representa legalmente, um neutro. Amém? Que não vai beneficiar. Não, aqui escreveram esses 6 copos de vovô e para ti. Não escreveram assim. Disseram que esses copos eram de vovô, mas depois ele alterou. Então, arranja uma pessoa neutra, que pode fazer o que? Vir dividir os bens para todos, sem nenhum problema. Então, o que Jesus Cristo fez? Ele disse que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só. Enviarei o Espírito Santo, que estará convosco
E Ele vos dirá todas aquelas palavras. E ainda vai vos lembrar as coisas que eu vos ensinei. Glória a Deus. Imagine só. Deus quando fala. Deus quando fala, Ele cria coisas. Quando Jesus foi, Ele disse: o Espírito Santo que há de vir, Ele irá vos lembrar das minhas palavras. Sabendo que quando Ele falou alguma coisa, algo foi criado. Então, das minhas palavras que criaram coisas para vocês. Então, eu hei de enviar uma pessoa neutra que não vai beneficiar alguém. O Espírito Santo. Gênesis, vamos conversar do versículo 1. Gênesis 1:1. Alguém pode ler, por favor? Gênesis 1:1. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Pois para. O que a Bíblia diz? Sabe, as primeiras coisas são muito importantes. Às vezes pulamos muito. Vai que eu Moisés, quando vimos muito, mas muito. No princípio, Deus criou os céus e a terra onde Moisés viveu. Mas entenda que quando Deus criou a terra, os céus e a terra, aliás, Ele estabeleceu ordens na arena do Espírito. Ainda não é uma coisa. Nenhuma Bíblia diz que Deus criou a terra e o céu. Não existe. Mas diz que Deus criou os céus, depois. Então existe uma ordem de acontecimento de coisas. Então Deus diz sempre, primeiro nos céus, depois. Glória a Deus. Então cada coisa que Deus quer fazer, às vezes em nossas vidas, primeiro Ele nos céus transmite a coisa. Depois a manifestação na terra. Primeiro na arena do Espírito, depois na arena física. Deus organizou isso. Deus criou, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas entenda uma coisa, não vamos falar o que aconteceu para a terra estar assim. Ok, vamos pular, porque há muita coisa aqui. Do versículo 1 para 2, podemos estar um mês a estudar. Então, é melhor saltarmos. Vamos pular os acontecimentos para 2, de uma forma simples. 2, diz que a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus. Uau! É o Evangelho sendo pregado. Deus, a terra estava numa forma caótica. Quando você lê no grego, diz que a terra estava tohu vambohu, que significa sem forma e vazio. Tohu vambohu. Isso é o hebraico. Diz que estava sem forma e vazio. Imagina algo sem forma, completamente destruído. Imagina que Deus, cada coisa que Ele criou, Ele disse o quê? E viu Deus que estava, e viu Deus que era bom. Significa para a terra estar sem forma e vazio. Alguma coisa aconteceu que nós queremos saltar. Está já vendo? Porque Deus, quando fez os céus e a terra, viu também que estava bom. Mas para aparecer a terra sem forma e vazia, destruída, e com água enchendo. Enquanto que nós sabemos que Deus usava um mecanismo, Senhor, águas, para destruir coisas. Em Noé, Deus diz, destruirei pelas águas o quê? Mandou as águas do dilúvio para... Como que a terra, no princípio, já estava com águas e sem forma e vazio? Quer dizer que houve uma destruição antes de Adão. Então Deus destruiu. Vamos já saltar essa parte. Vamos saltar. Ok. A terra estava sem forma e vazio. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em outras palavras, enquanto tudo estava sem ordem, Deus ainda queria um lugar para se mover.
E Deus disse que eu me moverei sobre uma coisa que eu vou escolher. Será a face das águas. Por que a face das águas? Porque a Bíblia diz que nós vemos, fala de mares como sendo nações e povos. Deus sempre esteve olhando alguma coisa que lhe chamasse a atenção, a semelhança do ser humano. Ele disse, essas águas simbolizam o homem. Então, se há algum lugar onde eu vou me mover, será sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz. Havia trevas. Deus disse trevas. Deus disse, haja luz. Alguém está doente. O que ele diz? Estou doente. Estou mal. Estou enfermo. Esta perna vai agora? Tá. Trevas, 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 trevas. Mas o que Deus diz esta noite é, diga, haja luz. Haja luz. Glória a Deus. Glória. As trevas na tua vida só permanecem por causa da ausência de luz. As trevas não são poderosas. Só que a luz é que não está a chegar como deve ser. Mas no momento em que você ligar as lâmpadas, no momento em que você emitir um som que cria uma certa luz, a palavra de Deus. Porque Jesus disse que eu sou o quê? Palavra. Então quando Deus disse, haja luz, ele estava dizendo, venha meu filho, Jesus. Porque há necessidade neste mundo. E esse dia era domingo. Quer saber disso? Foi o primeiro dia, não é? Foi domingo. Quem já pensou nisso? Foi domingo. Primeiro dia é domingo, não é? Sempre sétimo dia é sábado. Então o primeiro dia. Então na criação o primeiro dia foi domingo. E Deus num domingo decidiu Deus, neste dia de domingo hoje vou começar a criar as coisas. Ok? E Deus disse, haja luz. E houve luz. Nas nossas vidas, quando acontecem situações, você precisa dizer, haja luz. Glória a Deus. Quando a enfermidade aparece, você não diz, eu estou doente, não, eu estou mal. Você diz, em nome de Jesus, eu sou curado. Glória a Jesus. Glória. Faça. Faça. Haja luz. Pode prosseguir a leitura, você pode. Você pode ler 4, 5, 6. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, a manhã, o dia primeiro. Diz que Deus, e viu Deus que a luz era boa. Quem sabe me dizer que essa luz não era a luz do sol, porque o sol era antes de ser criado? Quando você lê versículo 18, 16, 18, pode ler 16 ou 18, acho que é 18. Diz que Deus criou a luminares, um grande para governar o dia, um menor para governar. Mas no princípio, no primeiro dia, Deus já havia criado o dia e o sol e a lua não é o que fazem ser dia e noite. Eles foram colocados só para governar o dia, um, outro para governar a noite. Quer dizer, sem sol e sem lua, Deus tem dia e noite. E Jesus disse, enquanto estava na terra, ele disse, necessário é eu fazer as obras do Pai enquanto é dia, porque a noite vem, enquanto já não mais podemos trabalhar. Jesus disse, aquele que me segue não andará em trevas, significa não andará de noite, porque vem a luz de Deus. Não o dia, não a noite que você conhece. Então o primeiro dia foi um dia espiritual. Antes dos dias físicos já haviam dias espirituais, noite e dia. E Deus colocou, disse, haja luz. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. E disse que esta luz, Jesus Cristo, será o dia onde os meus filhos viverão de dia para sempre e reinarão através dele. Mas esta noite será aqui onde temos o império das trevas, que lutará contra o dia. Mas é sempre dia e noite, 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 uma batalha. Prossiga, vamos chegar. 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. Desculpa, entre as águas, entre águas e águas. Ok.
E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca, e assim foi. Amém. 10. Pode parar aí. Pode ler 10, pode ler 10. E chamou Não Deus. podemos mais. Amém. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Amém. Viu Deus que era bom. Então nós já vimos o que ele fez na segunda-feira. Deus chamou as águas para se juntarem, porque já havia água. Ninguém pergunta onde é que vieram, quando Deus criou. Uma longa história, não para nós. Mas Deus disse: agrupem essas águas num só lugar que existia. E aparece a porção seca. E Deus deu um nome à porção seca. Sabe por que deu nome? Não existia, não tinha nome. As coisas que já existiam antes, quando você lê Gênesis, já apareciam com nomes. Exemplo, o Éden já existia. Quer saber disso? Deus disse. E Deus, vamos chegar neste versículo, mas estamos aqui então. E Deus fez o quê? Plantou um jardim no lado oriental do Éden. E nós todo tempo achamos que o Éden era o jardim. Não. Não há nenhum versículo que diz que Éden tem um jardim. Não tem. Deus plantou um jardim. No local que ele plantou, foi no lado oriental de um certo lugar que tinha um nome. E o nome desse lugar chama-se Éden. É o jardim do Éden porque está localizado num certo lugar chamado Éden. O jardim em si não é Éden. É jardim. Mas que foi construído num sítio chamado Éden. Jardim do Éden. Assim como você diz que vou naquele mercado Mafureira. Não é que entras numa mafureira, mas é o local que nós chamamos de que alguns vão contar que não, aqui é uma mafureira grande e tal, depois acabaram dando esse nome, mas é a área. Então você diz mercado mafureira, não é por mercado em si, é por causa da área que deu o nome ao mercado. Então o jardim do Éden é por causa da localização do jardim. Mas nós lemos, se diz que Deus separou águas e águas. Ok, nós hoje vemos atualmente, isto é novo, nunca falei, mas estou a ver agora. E que no mundo nós temos diferentes povos. Alguém diz que eu sou indiano, eu sou azul, mulungo, branco. Outro diz que não, aquele é preto, é negro, este é o quê? Não, é por causa de uma separação entre as águas. Mas olha que as águas todas estavam no mesmo sítio. E Deus depois separou. Só para criar distinção. Existe uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava a ler em hebraico, eu descobri que céus, aliás, água é Maí. E céus é Chamaí. Eu fiquei tipo. Em outras palavras, Deus quando diz céus, está a dizer algo que foi formado por águas. Então, Chamaí e Maí. Essas palavras são interessantes. Mas ok, passando isso, ele diz que criou os céus. Foi segunda-feira. Depois vamos ver os eventos que ele fez na terra. Deus pode ver muitas coisas, então estou a tentar pular. Por causa da direção que estou a dizer. Mas eu vou pular, porque eu quero ir até capítulo 3, mas vou ter que pular muita coisa. A ideia era ir de versículo a versículo até capítulo 3 tudo, né? Ok, vamos ver isso. 1:26. 1:26, para terminar os 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Leia mais. 27.
E criou Deus o homem à sua imagem. E a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. 28. Ele disse, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. 29. E disse Deus, Não, pula para 31. Estou para fechar agora. e viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Amém? O homem foi criado no sexto. E Deus, depois de criar o homem, Jesus, algo muito interessante. Muitas das vezes nós lutamos em casa. Vai ser piada. Mas nós lutamos, as mulheres lutam com seus maridos por causa das sextas-feiras. Quando chega a sexta, parece que tem um bichinho no homem. Que ele foi criado na sexta-feira. Ele fica agitado. Não posso ficar em casa hoje. Por quê? Porque é sexta, é motivo isso de não ficar em casa só. Não posso ficar em casa hoje. O que aconteceu? Alguma coisa? Alguém morreu? Alguém está doente? Não. O que foi? É sexta-feira. E alguém dizer que sexta-feira. Para ele é razão insuficiente. É o quê? É sexta-feira. Eu não posso ficar em casa. O que está acontecendo? Por que eu não posso ficar em casa? Mas eu vou alguém dormir em casa na sexta. Quando chega a sexta, a mente do homem fica muito mais em celebrar, em saltar. Quem sabe nos vai dizer que seja porque fomos criados na sexta-feira, amém? Mas foi sexta-feira, foi sexto dia, amém? Mas bom, o que eu queria trazer não era isso, só era mais uma piada. E que pode ser real. O que pode ser real. Ok? Mas a Bíblia diz que Deus disse assim: façamos o homem. Amém? Deus criou todas as coisas assim, tipo, de qualquer maneira, parece. Não precisava fazer reunião. Vamos criar plantas. E disse Deus: a terra produz erva. A terra produziu. Vamos fazer isso, animais. Tudo às pressas. Mas quando chega no sexto dia, Deus diz: agora o que eu estou para fazer, precisamos reunir. Disse: façamos. Agora vamos lá reunir. Façamos o homem. A nossa imagem e semelhança. E a primeira coisa que disse Deus, depois disse, não foi ele nos obedece, foi de domínio. Nós estamos aqui na terra só para obedecemos aqui. E é bom, e é isso mesmo. Mas a primeira coisa que Deus disse quando criou o homem foi: e domine ele. A prova de que você foi feito à imagem e semelhança de Deus é porque você domina. Se o homem não domina, não está a exercer a imagem e a semelhança que Deus colocou nele. Calma ali. Deus disse assim: eu domino nos céus, mas agora que é sexto dia, eu quero criar um certo homem, para que assim como eu domino nos céus, ele domine na terra. Então Deus diz que eu que sou o dominador nos céus, criei este homem à minha imagem e semelhança, então ele domine aqui na terra. Amém? Então Deus diz algo incrível. Isso eu só vou dizer como provocação, não vou explicar. Deus, quando fez a porção seca, disse, e aparece a porção seca, e depois deu nome, porque era algo novo. Quando Deus cria o homem, disse: façamos o homem. Ninguém pergunta o homem o quê, como é que fica, que animal é. Deus só disse: façamos o homem. E todo mundo sabia o que era o homem. E disse: mas este homem que queremos fazer será a imagem e semelhança de Deus. Me deixa parecer que é possível ter um homem que não seja. É como se fosse uma máquina. O código que ele pôs no homem é que fez ele ser a imagem e semelhança de Deus, então não é a carne. O que te faz a imagem e semelhança de Deus não é o teu corpo. Eu tenho braço, Deus tem braço, cabeça, esquece isso. Não é isso.
Deus diz, façamos o homem, quer dizer, podemos estender o homem aqui, dizer é o homem. E não ser a imagem e semelhança de Deus. Mas diz, façamos o homem, a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer que tem um software que eles foram no homem, dizer que o homem está aqui, dormiu, né? Vamos lá instalar esse aplicativo que chama-se imagem e semelhança de Deus. João 4, 24 a 26 diz que Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em Espírito e em... Então Deus não é carne, é Espírito. Então o que faz você, a imagem e semelhança de Deus, não pode ser a carne. Tem que ser uma outra coisa, o software, o aplicativo, a coisa que Deus instalou dentro de você. Então Deus, no capítulo 1, Deus criou o homem, não é? A imagem e semelhança de Deus. Homem ou mulher os criou, é o que diz. Criou os dois, no mesmo dia, ao mesmo tempo. Diz que Deus fez isso. Capítulo 2, Deus muda. Diz que Deus tomou barro, areia, e depois fez o homem, formou o homem e soprou sobre ele. Então o homem levantou-o. Você fica confuso, se Deus... Afinal, como assim? Depois Deus fez dormir o homem, tirou com as terras. Como? Se no capítulo 1 você disse que criou o homem e a mulher os fez. Deus está a dizer que o verdadeiro homem não é o corpo, é o espírito. Deus criou o espírito do homem no capítulo 1 e o espírito da mulher no capítulo 1, mas não tinham corpo. Não tinham como se manifestar neste mundo físico. Então Deus diz, eles não devem dominar os céus, porque são os que mandam sou eu. Eles devem mandar lá na terra e eu mandar neles. Glória a Deus. Agora, para eles mandarem numa terra física, tem que ter um corpo físico. E Deus foi tomar o quê? Areia e disse... Criou. Não, diz que Deus formou. Dar forma a mamães que fizemos bolo. Elevar forma, dar um modelo. Mas não quer dizer que a massa não existia. Mas demos forma, metemos aí na... E já cozeu e o bolo sai bom. Amém? E eu gostei daquele que comeu hoje, mas ok, esqueça isso. Então, Deus fez isso. Então Deus forma o homem e soprou. E a Bíblia diz que foi o quê? Fôlego de vida, né? Deus soprou fôlego e entrou dentro do homem. E o homem viveu. Fôlego é vento. Em hebraico usado porque a palavra é ruach, fôlego. Sabe quando diz que, quando a Bíblia fala de Espírito Santo, sabe qual é a palavra? Ruach, de novo. Em outras palavras, ruach é vento, ruach é espírito. E Deus soprou ruach, o espírito do homem, para dentro. Só que os tradutores, come on aqui, não conseguiram pegar porque disse que já que soprou saiu da boca, tem que ser vento. Como é que um espírito vai sair da boca de alguém? E onde disseram, não vamos pôr espírito. Porque a mesma palavra traduz-se espírito, a mesma palavra traduz-se vento. Mas eles têm que escolher uma de acordo com o contexto das coisas. Eles disseram, o que sai da boca é vento. Vamos lá pôr vento, fôlego. Mas para quem tem entendimento espiritual sabe que Deus criou um homem lá. E soprou o espírito do homem. Por quê? Porque o homem foi criado numa localização específica dentro de Deus. O homem é uma duplicação exata da pessoa de Deus. A imagem dele e semelhança. Tinha que fazer fotocópia a Deus. Então, nós, quando éramos crianças, levávamos moeda e depois fazíamos decalque, punhamos o papel por cima e a moeda tem que estar encostada com o papel para sair aqueles desenhos todos ali. Então Deus disse um homem, a forma que eu tenho que usar para ele sair como eu, tenho que criar dele dentro de mim. Por isso o homem, quando aparta-se de Deus no jardim, Deus disse que o homem se comer, eu estou em Gênesis hoje, não vou sair cedo. Tudo que nós precisamos está aí, do capítulo 1 até capítulo 3. Deus, quando no jardim, disse o homem, se comerdes do fruto, morrereis. E o homem comeu, ficou, não sei ficar. Mas disse, no dia que você comer, vai morrer. O homem comeu, ficou aí, bater papo. Até teve tempo de fazer uma roupa de figo, amarrar. Veio Deus, até conseguiu falar com ele.
Eu estava aqui escondido. Até teve filhos que até deram problemas, mas Deus disse no dia. Por quê? O homem morreu no dia que se separou da presença de Deus. Deus disse, isso já morreu. Porque eu fiz ele dentro de mim para viver com o meu espírito. Agora que ele pega, se separa do meu espírito, morreu. Morreu espiritual? Nem. Deus disse, o homem morreu. O homem morreu. Por que o homem morreu? Por causa do ouvido. Vamos lá assim. Deus disse a ele, não comerás do fruto. Adão disse, sim, chefe. Eu ouvi muito bem. Não comer do fruto com todas essas árvores, não é problema. Adão é que diz a Eva. Deus disse. Quando você lê, eu quero ler para não levarmos tempo. Quando você lê, Eva, quando fala com a serpente, não traz a versão que Deus diz. Dá um pouco ali, põe um pouco de caldo. Já tinha caldo a informação. Ela disse a serpente, Deus disse que podemos comer das outras árvores, mas essa que está no meio não podemos comer. E nem podemos tocar. Deus não disse que não podiam tocar. Mas já tinha caldo. Talvez Adão disse, essa mulher do jeito que anda a apreciar coisas. Nós devemos estar rodando perto da árvore. O que devemos fazer? Vamos lá lhe dizer o quê? Vamos dizer o quê? Não pode nem tocar. É assim como nós fazemos. Alguém diz uma mensagem, você está muda um pouco. As mensagens como são. Alguém diz uma coisa, você irmão, diga. Vamos perguntar, irmã, dessa o que eu ouvi. Já não é aquela mensagem. Já sofreu umas alterações. Quem disse? Não podemos. E muitas das vezes nós achamos que quando Adão foi tentado, quando Eva foi tentada, Adão não estava. Eu tenho dúvida. Eu acho que estavam os dois aí parados. Só que Adão não estava lá com a serpente. Adão era tipo eu, assim, tipo, eu, solidário. Mas eu ir tirar lá igual Deus me disse. Porque a Bíblia diz assim, vamos entender. Diz que Eva levou o fruto e comeu e deu ao seu marido, também comeu. Não diz que foi atrás do marido, foi procurar o marido. Diz que ele deu, comeu, depois deu ao marido. O marido também comeu. Onde é que estão os dois? Mas entenda uma coisa, que Deus é amor, não é? E não, quando os dois caem, o amor desaparece dos corações dos homens, começa o egoísmo. Quando Deus aparece na viração do dia e Deus não apareceu na verdade, é uma maneira de falar. Deus não apareceu, não tem esse versículo na Bíblia. Podemos procurar juntos sobre o dia e vamos encontrar. A Bíblia diz assim, que Adão ouviu a voz de Deus, andando no jardim na viração do dia. Não foi Deus que apareceu e já está, já. Estou aqui, Adão. Dizem que é a voz de Deus que andava, é uma voz que anda. E Adão sabia, essa voz de Deus que está a andar na viração do dia. A voz de Deus que anda no meio do jardim. E Adão disse, é voz, mas deixa ela esconder. Amém? A voz de Deus. Por que tinha que ser a voz de Deus? Jesus, a palavra. Sempre é Jesus. Quando você for ao céu, não há de ver nenhum Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Esquece isso. Vai chegar lá e procurar 3 cadeiras. Aqui vão encontrar Jesus da direita, Espírito Santo à esquerda, Deus o Pai no meio. Não tem. Vem Apocalipse, né? Onde tem 3 cadeiras? Uma cadeira só. Diz que nós éramos julgados por Deus, não é? Nós falamos Deus o Pai. Não é? Deus vai nos julgar naquele dia. Mas a Bíblia diz que seremos julgados no tribunal de Cristo. Jesus de novo. Quem está sentado no trono branco? Ele aparece e diz que eu sou o princípio e o fim. A única imagem que você há de ver nos céus é Jesus. Esquece que há de ver outra coisa. Apóstolo Paulo, em pleno Novo Testamento, com todos aqueles grupos, Moisés, nós vimos Deus. Eu vi Deus sentado no seu trono. Apóstolo Paulo diz, ao único Deus, invisível, é que nenhum homem pode ver. Novo Testamento, quer dizer, os outros lá que você não vê. É um mistério. O apóstolo Paulo disse no Deus.
Mas é normal, isso não pode nos preocupar. É o grau de revelação que eles tinham. Eles quando viam o anjo diziam que vimos Deus. Está vendo isso? Jacó lutou com um anjo toda madrugada, amanheceu, diz que eu lutei face a face com Deus e venci e prevaleci. E foi abençoado, foi dado o nome de Israel. O Novo Testamento diz que até Jacó, quando lutou com o anjo, já para Deus, disse para Deus. Os outros do Novo Testamento são aquelas crianças do Velho Testamento. Não entendiam bem as coisas. Não, mas Deus nos deu mais graça. Estamos a dizer que não era bem Deus, mas era o que representava Deus. Então eles não estavam errados em dizer que era Deus. Porque todos os anjos quando apareciam representavam e falavam como Deus. Era aquela dispensação. Mas na dispensação da graça em que nós estamos, vamos aí. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz que antes Deus falava aos pais. Quer dizer que houve uma mudança. Através do quê? Dos profetas. Mas a nós, profetas ruins, vocês falam também no Novo Testamento. A nós veio com o seu Filho, Jesus. Quer dizer que os profetas, vão aproveitar logo, no Novo Testamento não são para guiar as pessoas, não. O senhor profeta disse que eu tenho que fazer isso e Deus confirmou. Não. Por que está fazendo? Mas o profeta disse. Isso não é Deus. A Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os que são guiados pelo profeta, são filhos do... Ok. Para Deus. Profetas não servem? Servem. Existem profetas? Existem. Eu também profetizo, às vezes muito até. Mas a autoridade máxima na vida do crente não pode ser profecia. Tem que ser o Espírito Santo. Glória a Deus. Espírito Santo. Eu digo algo que o Espírito Santo disse. Você, não é normal que você, Deus se confirmasse ao seu Espírito Santo disse. Pode dizer também. O fato de dizer a mim é por causa da graça especial que Deus tem. Mas se vocês tiverem dúvida, isso aqui por nosso Espírito Santo, você deve orar. Não tipo lá me disse umas coisas que eu não sei se é verdade ou não. Deus vai confirmar. Né? Tem muitos apóstolos, outros profetas, nossos irmãos até, em Cristo, e não é mau, é bom. Eu tenho chamado por isso e gosto disso. Não tenho inveja dos chamados dos outros. Mas também não há razão para tudo. Entende? Mas então, por conta disso, eu encontro algumas pessoas. Eu até fiz uma série de publicações no YouTube. As pessoas achavam para mim que eu dizia você. O título era Você Não É. Só isso. A única intenção era dizer às pessoas que eles não são o que eles acham que são. A não ser que Deus lhes tenha dito que são. Porque alguém chegou para o profeta João e irmão, você tem uma graça apostólica, eu estou a ver. Deus falou comigo. E disse? Agora como você é apóstolo hoje do Deus? Até criou uma página no Facebook. Apóstolo fulano. Deus nem disse. E você se chama de apóstolo sem graça apostólica, é perigoso. Porque os demônios que correm para destruir a unção apostólica hão de vir aqui. E vai mostrar que você não tem graça para resistir. Eu até, alguns meus filhos eu lhes digo sempre assim. Quando você está fazendo formação para ser médico, não corre dizer sou médico. Ter chamado para ser apóstolo é diferente de Deus chegar, te ungir, dizer que tenho te ungido, declarar que você é um apóstolo. Não corra. Às vezes você tem um chamado, mas ainda está em fase de treinamento para Deus te ungir no ministério. Não corra, eu falei com Deus me disse. Até pode ter te dito. Mas já chegou Deus, já te ungiu para estar a exercer aquela. Você está a exercer aquele ministério? Naquela coisa, não, só tenho um chamado. Estou dizendo uma coisa para ele. Alguém vira, pô, você só pediu uma oração de que eu quero fazer. Achando que você tem aquela graça, que você ainda não tem, você está numa fase preparatória. Não, vamos escolher para dizer, calma, vamos chegar lá. E quando nós chegarmos,
Vai ser maravilhoso. Glória a Deus. Amém? Prosseguindo. Capítulo 3. Eu não estou levando. Eu já pulei 2 porque falei assim, algumas coisas. Então 3. 3 eu também falei, do fruto da árvore. Ok. Vamos lá ver as punições. Ok. Pode ler 11. E não só, eu queria dizer o quê? Bom, a Bíblia diz que Deus é amor, não é? A Bíblia diz que Deus é amor, não é? Glória a Deus. E quando o homem peca, o amor saiu. Para recapitular, por causa de uma coisa que eu quero dizer. Pode ler 11. 3:11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Stop. Adão já não reconhece a tudo. O amor foi embora, agora ficou com ego. Daí queremos desculpar, já não assumimos. Poderia até dizer, nós falhamos, Deus, estamos a pedir perdão. Não fui eu, Deus. Mas a mulher que tu me deste, ela é que me deu o fruto. E aí Adão queria ser inocente, já queimaram a mulher. A mulher também perguntou, mulher, o que fizeste? Ai, mina, a cobra. E olha só que a cobra foi o único animal, foi o único que não se justificou. Quem entende o segredo? Por que a serpente não se justificou? Sabe por quê? Quando você acusa alguém, você está a lhe dar a autoridade. Se Eva tivesse calado, a autoridade que os homens hoje dizem que tem, seria da mulher. Mas Eva não disse a serpente. E a serpente disse, ainda bem. Fechou a boca. Quando pessoas se levantam a acusar com a vida, relax. Não, aquele irmão disse que eu assim que eu amo, assim sou oferecendo, deixa eu ir em casa dele. Relax. Ok. Quando mais graça vem, relaxa. Jesus quando falava mal dele, relax. Não falaram, mas mestre, ele disse, relaxa, não há problema, gente. Lucas capítulo 4 nos diz assim, que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Quando Jesus chega no deserto, ele é tentado pelo diabo, e o diabo diz uma coisa. Diz que darei de todos os reinos da terra, porque a mim me foram dados. Quem disse? Você viu? Deram? Quem deu? Deus deu a Adão. Domine sobre a terra. Adão disse, a mulher disse, ei, a serpente disse, ok, dá. E eu disse que o Deus deste século, como é que ele se tornou o Deus deste século? O Deus deste mundo, como é que ele se torna? Porque ele recebeu a autoridade. Em outras palavras, a pessoa, outro segredo, a pessoa em que você obedece, isso é Romanos capítulo 6, versículo 11, diz que não sabeis que aquele a quem vocês obedeceis, este é o Senhor da vossa vida. Você pode cantar, Senhor Jesus, você é o meu Senhor, me inacorado. E ele obedeceu o diabo é que tem autoridade sobre a tua vida. Ele é que domina sobre a tua vida. Deus disse não comam, e o diabo disse comam, eles obedeceram a quem? A autoridade passou para dominar sobre a terra deles. Então é uma coisa espiritual e grande que eu quero dizer hoje. Eu não veio pelo... O corpo que você tem te dá autoridade legal de operar sobre ti. Todo espírito que não tem corpo não tem autoridade sobre ti. Ele só chama de fantasma. Não sei porquê. E existe, de fato. Não é mentira, existe.
Mas não devemos ter, não demora. Olha, vai sair, só o que? Você espera o seu corpo sair. Vai ver sair a correr. Aquele senhor sabe das coisas. Não tem corpo, não domina na terra. O diabo, quando queria atacar, disse: vou usar serpente. Porque aqui na terra não, sem corpo não funciona. O feiticeiro, entende? O feiticeiro, os demônios, o feiticeiro usa demônios para fazer mal às pessoas, não é? Mas os demônios usam o feiticeiro para fazer mal às pessoas. Por que o demônio, os diabos, é tão mal assim? Por que não fere as pessoas sem usar feiticeiro? Não pode. E não é ele para fazer mal, tem que dizer: vamos atrás do feiticeiro, porque o feiticeiro tem corpo. E o feiticeiro, ele cria rancor, ódio. Faz de conta, cara. E não, o feiticeiro, sabe o que chega o feiticeiro diz? O feiticeiro diz: aquele senhor me falou mais, vai. O demônio quando vai com o mandato. Eu já posso ir agora fazer minhas coisas, porque me mandaram com alguém que tem corpo. Sozinho, sou demônio, eu edito, cara. Não. Precisa de alguém com corpo. E não, um homem físico nesta terra tem muita autoridade. Mas de que demônio tem uma poder? Se você tem poder, por que não faz só aí destruir? Está em possuir alguém primeiro. Por que ele está à procura de corpo todo tempo? Eu quero entrar em alguém, porque ele sabe que é uma vantagem ter um corpo. E você tem um corpo. E você tem medo deles que não têm corpo, que estão em desvantagem. Você tem um corpo físico. Jesus Cristo próprio, Deus pode fazer tudo. Deus não pode fazer tudo como você já acha. Não pode. É verdade, eu posso repetir. Deus não pode fazer tudo como você já acha. Se Deus pudesse fazer tudo, ia salvar todos hoje e irmos para o céu amanhã. Acabou. Mas você tem a sua própria vontade e pode decidir se quer Deus ou não quer. Então, Deus não pode fazer tudo em qualquer momento. Não é verdade. Deus quer salvar todos, mas não pode. Porque você simplesmente não quer às vezes. Deus não pode. Então, Deus não pode fazer tudo em qualquer momento. Amém? O homem é muito importante para Deus. Eu não sou de nada, eu sou de nada, eu não sou de nada. Jesus morreu na cruz, entregou seu sangue para morrer para você, quando era dizer eu não sou digno. E você diz que você é humilde. Agora você é mendigo. É verdade, eu estou a dizer verdade, Jesus. Eu vou falar. Eu não sou de nada. Não é humildade. Às vezes é ignorância. Se você lembra o que Deus fala de nós, você vai ficar, mas é verdade, meu. Ele diz que eu vos fiz reis e sacerdotes. Eu não sou de nada. Deus, eu não sou de nada. Eu vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Deus, eu não sou de nada. Todo aquele que vocês imporem a mão, será? Deus, eu não posso? Deus nunca disse: quando vocês querem curar alguém, venham chamar a mim para vir curar. Deus disse: você é da tua mão. Quando imporem a mão sobre os enfermos, eles serão? Quando impor as mãos sobre os enfermos e depois pedir Deus para vir curar alguém? Impõe a mão, ora você pela pessoa. O que nós não sabemos é que nosso corpo foi comprado pelo sangue de Jesus. Então hoje, atualmente, você não tem corpo. Você não tem mão, não tem braço. Tudo foi comprado. E hoje é de Jesus. Hoje Jesus se tornou cabeça. Quem sabe disso? Jesus hoje não tem braço, não tem perna, não tem... Ele não tem braço, ele não tem corpo, ele só tem cabeça, ele só é cabeça só. Mas se Jesus vai tocar alguém, se Jesus vai correr para a casa de alguém, ele precisa de usar o seu corpo, que somos nós. Se Jesus vai curar alguém hoje, ele precisa de mão de alguém. E você diz que não é de Jesus essa mão. E não, quando eu levar minha mão de Jesus, quando eu levar minha mão de Jesus e colocar sobre o enfermo, será que eu vou curar mesmo? Mas a nossa consciência, essa minha mão não tem poder. Que mão tu, você não tem mão? Jesus disse tudo, aqueles que crerem em mim imporão as mãos sobre os enfermos e os curar. Disse todos aqueles que crerem em mim e orarem muito. Todos aqueles que crerem em mim depois serem pastores.
Todos aqueles que querem mim, depois terem chamado de apóstolo. Todos aqueles que querem mim, jejuar todos os dias. Não precisa. Tem que você crê que eu creio em Jesus. Você diz que alguém está doente, eu sou o próprio. E põe a mão. Aí ele diz, irmão, você já foi curado alguma vez? Ele disse que não. Você há de ver hoje. Eu vim hoje com uma graça especial. É aquela graça de todos os dias, mas é sempre especial. Você põe a mão. Os apóstolos nunca pegavam alguém e oravam a Deus, Deus, por favor, não. Jesus nunca punha a mão sobre a gente, Deus, por favor, peguei aqui. Nós que fazemos isso. Eles punham a mão deles, seja curado em nome de Jesus. Yes. E alguém demoniado, Deus, por favor, venha prender esse demônio para que Deus não adivinhe. Para quê? Deus, às vezes quando vocês dizem isso, Deus venha prender esse demônio, Deus diz que prenda você. Deus venha para expulsar esse demônio, expulsa você. Quer fazer? Você mesmo diz aí. Se eu já não tenho braço, é para usar qual braço? Eu já não tenho pé, é para fazer como? Usa você esses meus pés que eu te dei. Se eu te emprestei, se eu fazer isso mesmo. Não, eu agora. É que hoje não orei bem, não. Às vezes nossa fé nos bloqueia de fazer grandes coisas. Amém? Nós fomos ensinados que muitas coisas são impossíveis. Temos que mudar a nossa mente de pensar que as coisas são impossíveis. Esse é o versículo, se nós abrirmos aqui, esse irmão é o profeta, esse versículo ali só apareceu naquele dia que ele perigoso. Mas eu nunca vi. Mas até ali. Todos os dias pode ter pintado, tem, não desaparece, tem. Aí que Salmo 105 por ali. Isso é uma coisa muito interessante. Deixa eu contar. Eu quero mostrar quem você é de verdade. Ok? Vamos para encerrar isso. O versículo onde foi, mas é Salmos. Se não é 105, é 115, mas vou achar aqui. Rapidamente, explicação que me diz. Ok. Salmos. Ok. Propósito já. Sempre 15, 16. Sempre 15, 16. Sempre 15, 16. Alguém pode ler? Deixa eu ver. Os animais mais altos dos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Quem tem outra vez? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os céus são os céus do? Mas a terra ele deu aos filhos dos? O que você está fazendo com a tua terra? Como você quer a tua terra? A minha terra. Ok? Para terminar, queria dizer isso. Existe muita verdade que Deus nos ensina. Coisas muito incríveis. Eu estou saltando muita coisa para ganharmos tempo, né? Mas que eu vou dizer isso. A igreja hoje não está no lugar onde Deus quer, por causa de falta de conhecimento. Deus disse: o meu povo perece pela falta de conhecimento. E ele disse: eu vos disse, vós sois deuses. E todos vocês sois filhos do Altíssimo.
Mas como homens morrereis, e perecereis como qualquer um dos filhos dos homens. Amém? Nós somos homens, é verdade. Mas no dia em que você nasceu de novo, alguém nunca disse a você uma coisa muito importante. Que nascer de novo não é uma teoria, é uma coisa física que acontece. Para Deus, no dia que você nasceu de novo, Ele não é para Deus. O que aconteceu foi o teu espírito, lembra? Somos espírito, alma e corpo. O teu espírito, que é o verdadeiro você, já falamos, ele nasceu de novo. Lembra que o espírito foi separado do Espírito Santo? Ele nasceu, quer dizer que Deus fez você uma nova criatura, vem de criação. Criação significa Deus criou de novo você. Tão limpo, tão genuíno, como Deus criou o homem no jardim do Éden. Ele disse que agora vou fazer uma nova criação. Por isso Jesus, quando foi com os apóstolos, depois de ressuscitar, Jesus teve que soprar sobre eles. Em outras palavras, estava dizendo que Deus, quando criou o primeiro homem, soprou sobre eles. Agora eu estou a recriar os novos homens do Novo Testamento, soprou sobre eles. Por quê? Os apóstolos, quando curavam as pessoas, não eram nascidos de novo, quer saber disso? Ninguém nasceu de novo antes da ressurreição de Jesus, como podiam nascer de novo? Por isso a Bíblia diz que Jesus foi o primogênito dentre os mortos. Como assim? Ninguém morreu antes de Jesus? Lázaro não morreu? Os outros não morreram? Por que era o primogênito dos mortos? Foi o primeiro a morrer e a ressuscitar para a glória, para a vida do Novo Testamento. Quem sabe que o Novo Testamento não quer dizer que todos os livros do Novo Testamento e o Novo Testamento, quer saber disso? Nem tudo que está no Novo Testamento é o Novo Testamento. Jesus viveu debaixo da tutela da lei de Moisés. E não quando Jesus falava algumas coisas, nem todas as coisas, era para todos. Pai nosso que estás nos céus, por exemplo, não é uma oração do Novo Testamento, que é essa. Ele disse em nome de Jesus, não viu? Nós quando oramos em nome de Jesus. Mas naquele tempo, ninguém orava em nome de Jesus, porque não era o Novo Testamento. Mas Jesus lhe ensinou alguns princípios naquela oração, que são bons para o Novo Testamento. Por exemplo, dizer Pai, ninguém dizia Pai antes. Mas ele estava lhes introduzindo a um princípio do Novo Testamento. Mas ele tinha que lhes ensinar a orar de acordo com o tempo em que eles estavam. Senão não funciona, não podiam orar de acordo com o Novo Testamento. Seu Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Correto, tudo bem. Venha a nós o vosso reino. Hoje não pode, venha a nós o vosso reino. Não é bem assim, o reino já veio. Quando Jesus ressuscitou, o reino veio. Então venha a nós o teu reino, não precisamos. O reino já veio. Nós vivemos no reino. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A vida de pecado que você vivia, a vida de doenças que você vivia, a vida de enfermidade que você vivia, eis que tudo se fez novo. E não por que ficamos doentes? Porque você aceita e crê que pode acontecer na sua vida, pode acontecer. Você pode decidir, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Deus disse: domine sobre os animais, não é? Acreditamos? E não, por que ficar doente de malária que é causada por mosquito? Mosquito não deveria ouvir a nós? Então você pode chegar em casa e dizer: hoje, vocês mosquitos até podem ficar aí. Mas eu tenho malária, você não. Hoje acabou, chega. O mosquito vai dizer: esse tio aqui já mudou hoje, já não, ninguém nos dá comida aqui. Você tem muito poder que você não sabe. Quando você se tornou uma nova criatura, quero parar aqui. Quando você se tornou uma... Eu não posso terminar sem dizer isso. É importante. Quando você se tornou uma nova criatura, você foi feito um novo ser. Uma criatura que nunca houve antes na terra. A Bíblia diz, no livro de Coríntios, esse foi Coríntios, não quero abrir, mas em Coríntios eu acho que já leram, que diz que o primeiro Adão foi feito alma viva, mas o último foi feito espírito vivificado. Tem na Bíblia. Quer dizer, existiram dois Adão. O primeiro foi aquele Noé que morreu. O último foi Jesus. Quer dizer, Jesus também era Adão. Então, quando você foi feito nova criatura, não foi feito segundo Adão do Éden.